Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos e todas. Esse Rio de Ideias é um evento que tem um objetivo muito específico. É um evento que tem como objetivo iniciar diálogos e falar sobre questões que não são questões fáceis de lidar. A gente está num mundo onde está havendo um retrocesso, de certa forma, me parece, de como as pessoas se tratam, de como as pessoas tratam de certas questões. E quando a gente fala sobre o papel de diversidade e inclusão nas empresas, a gente entra num elemento que eu considero muito interessante e importante, que é como o mercado corporativo, o mundo corporativo, lida um pouco, né, ou não lida, em certos casos, com essas questões. Como vocês devem ter reparado, eu não apresentei vocês quando vocês subiram ao palco, e isso tem uma razão de ser. Para que vocês possam se apresentar da forma como vocês acham e querem, né? Não ser uma mini bio institucional recebida num PowerPoint, mas sim de vocês se apresentarem umas às outras e ao público. Infelizmente está pequeno ainda, mas lá embaixo eu entendi que estão tendo o mesmo problema. As pessoas não estão conseguindo voltar do almoço por causa da chuva. Então, se a gente conseguir começar a nossa conversa, sabendo que essa gravação ela está sendo mostrada no salão também, então quem não quiser assistir aqui dentro da sala pode assistir lá no salão. Eu queria só iniciar a conversa. Vocês combinaram entre si alguns temas, então eu deixo a palavra para as três e vamos iniciar o nosso bate-papo. Obrigada. Nosso combinado, a gente inicia se apresentando. Então, as meninas vão se apresentar e daqui a pouco a gente começa a conversar. Obrigada, gente. Boa tarde. Bom, eu sou a Isabela, na verdade a Isa, né? Que Isabela parece que está brigando um pouco comigo. Eu costumo fazer minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher na altura mediana, digamos assim. Eu estou vestindo uma calça jeans, um casaco, né? Hoje está frio, então pediu aí um casaco um pouquinho mais num tom de inverno. Meu cabelo é preto, um pouco abaixo do ombro. E é isso. Atualmente eu trabalho na Light, sou analista de recursos humanos. Minha vinda aqui acredito que tenha muito a ver com a cadeira que eu ocupo. É uma cadeira que, dentre algumas outras atividades e responsabilidades, é a cadeira que cuida do grupo e dos assuntos, né, do tema de diversidade. No decorrer da nossa conversa eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Hoje na Light, apesar de muitas mudanças com o passar dos anos, a gente não gosta muito de falar que tem uma ação específica ou algo específico. É mais um olhar um pouco mais delicado, dedicado a isso, mas no decorrer do nosso dia a dia, assim como qualquer outra atividade. Boa tarde a todo mundo. Eu sou Nina Pedrosa, sou uma travesti com 71 anos, tendo feito a minha transição não faz muito tempo, mas me reconheci como menina trans com 7 anos de idade. Vivi muito tempo na expressão masculina, apesar de ser uma menina. Eu estou muito agradecido à casa, a Andréia, que está aqui presente, que nos foi a primeira a falar aqui, colocando aqui na roda o papo. E a minha experiência profissional com diversidade é muito interessante, porque como eu sou uma pessoa trans, eu estou dentro do que normalmente as pessoas entendem como normatividade, né? E isso é uma palavra que é muito problemática para nós, porque nós somos pessoas normais. Então eu prefiro usar a palavra pessoas comuns. Então, o que significa isso? Tá? Isso significa que a gente tem muito a falar sobre a questão da diversidade e da inclusão, e não podemos esquecer também da palavrinha mágica que também faz parte desse trio, que é a questão da equidade. E isso eu pretendo falar aqui. Obrigada, Nina. Bom, eu sou a Suzana. Eu hoje trabalho como consultora de diversidade, equidade e inclusão na Firjan,
na rede SESI e Senai, apoiando a área de educação e a área de recursos humanos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Está sendo muito boa essa conversa. Eu sou pedagoga por formação, sou especializada em inclusão da pessoa com deficiência. Também já fui intérprete de Libras. Hoje eu digo que aposentada, porque interpreto muito pouco, né? Sou audiodescritora. Mas a minha vida não começa por aí, a minha carreira não começa nessa estrada, né? Eu sou técnica em metalmecânica, eu venho da área técnica. E aí surpreende um pouco, não deveria, mas surpreende um pouco, né? E acabei fazendo uma transição de carreira, seguindo para a área da educação e para a área de humanas, que seria hoje, vamos dizer assim, a área que eu sempre quis trabalhar, né? E aí a gente conversa mais um pouquinho e vou contando mais um pouquinho sobre a minha história e as meninas também. A gente deixou as perguntas abertas, então fiquem muito à vontade para nos interromper, para perguntar sobre nós, para perguntar sobre o trabalho, sobre profissão, que dúvidas vierem, né? E aí acho que vou devolver a palavra para a Nina, que vai falar para a gente um pouquinho dessa percepção de equidade que a gente vinha conversando. Ótimo, é importante falar sobre equidade, sim. O conceito e o título do o conceito de equidade está intimamente ligado ao título da nossa, que está aqui para nós discutirmos, que é exatamente a diversidade e a inclusão. Essa, na verdade, a sigla formada pela diversidade a equidade e o I de inclusão, conhecida como DEI, é entendido como um processo organizacional que as empresas ou organizações, inclusive públicas, devem se aplicar para que elas poderem garantir às pessoas, isso é importante, tá? Que elas tenham a melhor maneira de poder, digamos assim, conviver com aquela organização, tá? Então, o que significa isso? É importante que a gente pense a diversidade e a inclusão que estão no nosso título, não esquecendo que o que é central para existir diversidade e para existir a inclusão efetiva, que é uma questão cultural dentro da organização, a equidade, que significa justiça social. Significa que pessoas olham para as outras pessoas, entendendo que existem pessoas diferentes, tá? Diversas, mas ao mesmo tempo elas são aptas a trabalharem em equipe, trabalharem e produzirem. Então, é uma questão da gente entender que posições umas pessoas têm privilégio e outras pessoas têm dificuldades ou opressões. Eu vou a todo momento fazer algumas provocações, porque assim, falar de diversidade, equidade e inclusão no mundo corporativo não é fácil, né? Sabemos disso principalmente no setor privado. E aí eu sempre falo, eu não falo eu falo sobre. Então também já tenho essa dificuldade. A Light é uma empresa centenária, né? A gente completou nesse ano 120 anos. Então, é uma empresa que já já trabalhava diversidade e inclusão sem saber o que era diversidade e inclusão. Isso é muito bacana, né? Cheguei na Light há pouco tempo, tem 2 anos e 3 meses que eu estou na Light, e ao chegar eu já me deparei com um cenário até bastante positivo do que eu imaginava estando do lado de fora. Tá, bacana. Só que, assim, é importante falar que diversidade, equidade e inclusão é muito além de pauta social para a visão do empreendedor. Ele precisa enxergar como, além da pauta humana, que isso não se conversa, não tem dúvidas, mas é estratégia também de negócio. É difícil falar assim, mas eu acho que é a forma como a gente chega no empreendedor, no empresário, para que ele veja esse sentido. Eu acho que é a forma como a gente comunica. E hoje lá na empresa eu sempre trabalho com fatos e dados, né? Ah, mas eu sou muito inclusiva. Ah, mas na minha equipe, aí eu levanto números da equipe. Eu busco dentro da equipe as informações. Quanto tempo que você tem? Como é formado o seu time? E aí eu levo a informação do time desse mesmo gestor que me trouxe, né, e me garantiu que olha a pauta de diversidade, equidade e inclusão. Eu sempre trago as informações do time que ele traz. E aí o reflexo do time não conversa muito com
com a palavra que ele traz. Então, acho que essa é o principal fato, né? É a gente trazer fatos e dados, que acho que é a forma mais fácil ainda de tentar trabalhar esse tema. Muito bom, Isa, excelente. Eu acho que evidenciar... às vezes a gente acha os números frios, né? Mas quando a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão no universo corporativo, eles dizem muito sobre qual é a nossa postura, o nosso posicionamento e se o nosso discurso vai de encontro, né, com aquilo que a gente está passando e trazendo. E aí você falou falar de sobre, né? Eu e Isa, a gente se encontrou em um outro momento, está se encontrando agora, né? Lá na Light a gente fez uma fala muito sobre isso. E aí acho que vale até voltar um pouco nesse conceito de diversidade, porque a gente já pontuou um pouco da equidade, provavelmente a gente vai voltar, né? E muito se fala desse conceito de diversidade. Muitas percepções ainda equivocadas nós temos, mas quando a gente fala de diversidade, a gente está falando das especificidades de cada pessoa, de como somos diferentes e de como temos necessidades e especificidades diferentes. E aí a gente brinca muito e fala muito disso, que não é uma brincadeira, é algo muito sério, né? Que falar de algo é totalmente diferente do que falar sobre algo. Quando eu falo sobre alguma coisa, eu falo daquilo que eu li, que eu estudei, que eu ouvi, que eu assisti na TV, ou no TikTok, ou em qualquer outra rede social. Mas quando eu falo de dentro. Eu falo daquilo que eu vivi. E o conceito de diversidade, ele se baseia nisso. Quando a gente discute diversidade, a gente está falando sobre ouvir quem fala de dentro. E não falar pelas pessoas. Eu sou a Suzana, eu não me descrevi, né? Eu sou uma mulher branca, estatura média, eu estou vestindo uma calça branca com uma blusa preta, com uma estampa colorida em vermelho, branco, amarelo e azul. Eu tenho cabelos cacheados, castanhos longos, olhos castanhos também. Hoje meu cabelo está preso em um coque alto e eu estou com um colar com uma bola vermelha, que algumas pessoas falam que é nariz de palhaço, outras já me disseram que é uma cereja. Cada vez vem uma maçã do amor, cada vez vem uma definição diferente, né? E eu sou uma mulher sem deficiência, uma mulher branca, uma mulher cis. Eu falo deste lugar de mulher branca, heterossexual, cis, sem deficiência. Sobre tudo que não me é de dentro, eu falo sobre. Eu posso ter estudado, posso ter me especializado em inclusão da pessoa com deficiência, mas eu falo sobre inclusão da pessoa com deficiência. Eu não vivo a vida de uma mulher com deficiência. Eu sou intérprete de Libras, mas eu não vivo a vida de uma mulher surda. Então eu preciso respeitar quem fala de dentro. É disso que a gente está falando quando fala de diversidade. E aí, quando a gente conecta números, isso cresce, porque quando a gente entra numa empresa e olha que tem poucas pessoas falando de dentro ali, naquele ambiente, isso significa que tem muita gente falando sobre a gente. Vou falar do meu lugar de mulher aqui, né? Se eu entro num espaço onde homens dominam, vamos falar só de gênero, ou seja, tem pouca Suzana falando de si e muita gente falando sobre mim. Se eu entro num espaço onde não tem pessoas com deficiência, tem muita gente falando sobre elas e elas estão sem voz. E aí a gente trabalha mais a invisibilização. A gente estava falando de nome social e de várias dificuldades que a gente tem aqui no ambiente corporativo. Então, se tem muita gente cis e a gente tem que ser nomeada, pessoas cis precisam ser nomeadas, né? E eu tenho poucas pessoas trans, eu preciso de pessoas que falem sobre esse espaço, que a gente precisa fazer essa escuta. Alguém ia perguntar? Eu vi um movimento. Eu vou fazer uma pergunta um pouco controversa, mas de uma fala que me chocou profundamente. Como consultora de empresa, você acaba entrando em empresas das quais você não necessariamente concorda com a filosofia empresarial. E uma dessas empresas, num programa de redesenho de processos, que não tinha a ver com equidade, a pessoa falou, não, nós só contratamos, nós não nos preocupamos com a diversidade, nós contratamos as pessoas que têm as competências que são necessárias. Que é uma frase que infelizmente a gente ouve mais do que deveria. E aí eu perguntei, mas como é que você pode garantir o mínimo dentro da sua empresa, se a gente vive num país extremamente desigual, como o Brasil, onde quem tem as competências técnicas, linguísticas, ainda é uma elite.
E eu queria perguntar para vocês como é que um programa de diversidade e inclusão lida com essa questão específica. Eu acho que vocês seriam até as melhores pessoas, né? Que eu olho sempre para dentro de uma casa, como eu falo, me sinto confortável para falar dentro de um espaço que é o qual eu atuo. Acho que vocês aí, Nina, talvez. Acho que, bom, quando a gente fala de competência, de mérito e de todas essas questões que envolvem, que sempre vem em confronto, né, quando a gente está trazendo a discussão de diversidade, eu gosto muito de dar um passo anterior, não é atrás, é um passo anterior nessa discussão. Por quê? Porque a gente já, quando vem esse embate vem neste lugar pronto de, se tem a competência, eu vou contratar. Mas antes de ter a competência, a gente está falando de quem tem o acesso. A gente tem que se perguntar, ok, ter a competência, mas quem tem o acesso, que é um pouco desse olhar, né? Quem está tendo acesso para demonstrar essa competência tão elogiada e tão ovacionada, né? De quem é esse acesso? E quando a gente está falando ainda do conceito de diversidade, a gente está falando sobre ser quem você é, né? Porque tem muito disso também assim. Então diversidade é respeitar quem fala de dentro, que é o conceito um pouco que a gente trouxe, né? Respeitar quem vivencia. Tá tudo bem, eu respeito todo mundo, tá tudo lindo. Você gosta de verde ou de amarelo e tá tudo bem. Você gosta de banana ou de maçã e tá tudo bem. Não é só sobre ter opiniões diferentes. A gente está falando sobre ser quem você é, te negar acesso, direito e trabalho. É totalmente diferente. Não é sobre eu gostar de arroz por baixo do feijão ou por cima e a Isa não. Não é sobre isso. É sobre ser quem você é, te negar acesso. É sobre você ser uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. Tem uma grande amiga que toda vez que ela precisa ir ao cinema, eu vou com ela. Porque ela é uma mulher com deficiência visual que ela precisa pensar em algo muito simples que todo mundo que está aqui faz, que é ir ao cinema. O que a gente faz? A gente compra o ingresso e vai ao cinema. Ela precisa pensar se naquele cinema tem acessibilidade ou não, se vai ter audiodescrição para ela ou não, se vai ter acesso, ela vai conseguir chegar naquele espaço, tá? Que é importante. E se não tiver, se ela vai ter alguma amiga que vai poder acompanhá-la para fazer a descrição, por exemplo. É sobre ser quem ela é, negar a ela um direito simples à cultura e arte. É disso que a gente está falando antes de falar de competência. É sobre você ser uma pessoa com deficiência, pensar como você vai para uma entrevista de emprego, porque muitas das vezes pode acontecer de, eu que era uma vaga de pessoa com deficiência, eu ainda estou nesse exemplo, mas eu vou passar para outros, tá? Mas olha, era surda, sinalizante, só libras, não tem que fazer leitura labial. A barreira não está na competência que essa pessoa tem, que muitas das vezes tem um currículo excelente para aquela vaga. Tá sobre ser quem ela é, negar acesso, direito e trabalho. É um ponto antes que a gente precisa discutir quando a gente chega nessa questão de olhar para a competência, né? Eu falei só de pessoas com deficiência, mas a gente poderia falar de um inúmero universo, por exemplo, de uma pessoa trans quando vai para uma entrevista de emprego, que vai pensar na final da fila. Acho que Nina pode trazer muito esse exemplo. Que o currículo vai para o final da pilha, não vai para cima, mesmo que seja mais competente. É verdade. E o que a Andréia perguntou é muito importante, porque como você falou, a questão passa o seguinte: primeiro, o reconhecimento no ambiente empresarial, organizacional, que o mundo é diverso e que a equipe, as pessoas que estão trabalhando também são diversas. Porque quando você fala diversas, você está falando de identidades. E quando a gente está falando de identidades, uma pessoa tem identidades de todos os tipos. Então, de todos os tipos. Então, por exemplo, identidade de eu ser, por exemplo, botafoguense. Eu não tenho a identidade de um flamenguista, é bem diferente. Algumas coisas ou de ser trans, ou ser cis. Então, cada pessoa, cada indivíduo tem essa questão de identidade. Parou. Leva para lá. Desculpe, deu um problema no meu telefone tocar aqui. Também não tem cachorro. Cadê meu cachorro? Não, se
Se o meu cachorro estivesse aqui, ninguém... Mas então, voltando, eu acho que isso é muito importante, porque numa hora que uma empresa faz o que fez com a Andréia, dizendo, não, a gente não se importa com diversidade, ela está jogando uma boa possibilidade de ter bons lucros. O problema todo que eu vejo no meio empresarial, e isso eu e o Fernando que veio aqui me ajudar, que também nós temos aqui um grupo de estudos, chamado Grupo de Estudos da Interseccionalidade, é tentar pensar como resolver no ambiente organizacional a facilitar a lida com essa questão das interseccionalidades. Porque no setor organizacional, como você bem colocou, a questão passa muito pelaquela ideia do seguinte, cabe no orçamento, tem eficiência, tem possibilidade. E mais ainda o que você tinha falado antes, a questão sempre começa na montagem da equipe. Então, o meu grupo de estudos, junto com o Fernando, com o Ruth e com a Ludmila, a gente tenta pensar a interseccionalidade no plural. A descritiva, que é essa que a maioria das pessoas sabem, que são as interseções entre, por exemplo, classe social e etnia e raça, ou gênero e etnia, e assim vai por diante. Como é que isso... Porque não pode ser pensado como caixinhas separadas. Cada indivíduo tem várias identidades. Então a questão é, como é que as empresas vão lidar com várias interseccionalidades que são individuais e que variam no tempo conforme a situação que a pessoa está vivendo. Por exemplo, você falou que você trabalhava num certo lugar e mudou para o outro. A sua interseccionalidade deve ter mudado, porque o ambiente, um espaço social que você vivia antes não era o mesmo. Então você pode viver, por exemplo, privilégios num lugar e opressões em outro lugar. Então isso muda. Inclusive, isso deve ser pensado, nós aqui estamos pensando muito seriamente nisso, que é o seguinte, se eu vou pensar em medir a interseccionalidade, ou o que a gente chama de interseccionalidade analítica, eu saio da questão do descritivo, como é que se relaciona essas diversas diferenças de o que você pode ter colocado, que é o mais padrão, a questão de raça, etnia, a questão de gênero e a questão de classe social, mas também a capacitismo, que é muito importante, porque uma pessoa que mesmo no ambiente de trabalho chega, tem um acidente, aí quando volta, começa a ter problemas dentro daquele ambiente. Não pode fazer mais a função, tem que ser recolocado. E acabam chegando e não, melhor mandar embora. O que é uma desgraça para aquele indivíduo, porque ela já estava apta, passou por uma situação complicada no ambiente de trabalho. E aí acaba com a vida dela. Então, quer dizer, essa responsabilidade social é isso quando a gente fala de equidade. É exatamente essa justiça social necessária, que tem que ser pensada também em função da inserção dentro da estratégia da empresa, inclusive de lucratividade. Porque uma pessoa, por exemplo, que podia estar fazendo o papel, sofreu um acidente, em outra posição, se procurar bem, ela talvez seja até mais eficiente. Então, o nosso trabalho, que nós estamos trabalhando, e como você tinha falado, é que o grande problema é montar times. Então, nós temos nas organizações montarem times que sejam, ao mesmo tempo, eficientes e que sejam também diversos, para que não deem, por exemplo, um time só de meninos ou só de meninas. Entenderam? Essa fala que a Andréia trouxe, né, de tem que ter capacidade, enfim, é a mesma fala de um gestor que traz a questão. Não, mas eu trato todo mundo do meu time igual, como se isso fosse algo positivo. E toda vez que eu ouço, olha, não, no meu time eu trato todo mundo igual, aí eu já levo, talvez aí esteja seu erro. Ninguém é igual. Então você tem que começar a olhar que existem diferenças. Não é para tratar todo mundo igual. Esse não é o caminho. Então, assim, ainda é muito que caminhar e para que eles entendam e aprendam nessa questão, mas, assim, eu vou falar de um ponto muito, muito particular, que eu vejo ainda alguns pequenos avanços de forma positiva, talvez não pelo melhor caminho, o caminho que nós gostaríamos, que foi o que eu trouxe, né, o caminho de pauta enquanto uma pauta social e humana,
mas ainda assim indo por um lado ainda positivo, né? Então é importante a gente trazer e entender essas falas que a gente ainda se esbarra no meio do caminho, né? E levar para eles a ideia de que não é todo mundo igual, não é tratar todo mundo igual. Muito pelo contrário, somos todos diferentes. E é isso que a gente está aqui, né, buscando, essa diversidade que a gente está buscando. Só para dar um exemplo sobre o que você está falando, em termos práticos, o nosso trabalho em relação à montagem de equipes, a gente vai em cada indivíduo. Então a gente parte da autodescrição, branco, idade e assim por diante, e a gente, em função dessa média das pessoas, com aquela descrição, a gente faz perguntas para aquele indivíduo como é que ela está se sentindo, oprimido ou tendo privilegiado em vários setores por conta daquelas condições que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Então é isso que você falou. Tem que, assim, essa ideia de ser todo mundo igual, parece que é tudo parado no tempo, tá? Não está. Mesmo no ambiente de trabalho, um dia a pessoa está assim, outro dia está pesado. Então, é relacionamento humano. E eficiência tem a ver com conseguir das pessoas o melhor. Então, nós aqui no nosso trabalho, a gente usa uma metodologia desenvolvida nos Estados Unidos por um professor de Stanford, chamado Douglas Wilde, que tratou de criar uma metodologia, uma espécie de algoritmo mesmo, matemático, para trabalhar os 8 diferentes personalidades de Jung, para ter, selecionando as pessoas certas, conforme o máximo possível dessas 8 diferentes, cada equipe tem o máximo possível de pessoas, mais capacidade nessas 8 diferentes personalidades de Jung, e ele prova que, fazendo isso, a equipe é mais eficiente, mas não necessariamente mais diversa. Nossa preocupação é que não adianta ser eficiente, tem que ser diverso. E que a diversidade ainda aumenta a eficiência a mais. Tem uma pergunta. Então, primeiramente, boa tarde a todos aqui os ouvintes. Agradecer a palavra para colaborar com a discussão. Eu sou Fernando, eu sou professor da Faculdade DOR, sou dos cursos de graduação em enfermagem e psicologia, então eu vou falar do meu lugar enquanto educador de cursos da saúde e pesquisador acerca da questão também de diversidade, inclusão e equidade. Eu vou lançar uma provocação para a mesa e para o grupo aqui, né, porque a gente está discutindo essa questão de competências, de contratação por competências, né, de que competências são essas, né, que se buscam, porque relatos que eu escuto, né, de alunos que trabalharam em diversas áreas da saúde, já com times de pessoas contratadas por suas competências, que não sabem trabalhar com pessoas, né? Então, assim, ouvi já de colegas de profissão, uma colega maravilhosa, que é uma mulher preta, enfermeira, que um time que ela trabalhava, ela era a única pessoa chamada quando vinha uma mulher trans para ser atendida. Porque a formação dela necessariamente foi especialização em pessoas trans? Não. Ela era uma mulher preta que tinha contato na sua vivência com uma diversidade maior, talvez, do que as outras, e adquiriu aquela competência ao longo da sua vivência. Então, será que está marcado no nosso diploma todas as competências necessárias, de fato, para a gente ser eficaz? Será que isso é suficiente para a gente, né? Então, a gente está cansado de ler relatos da literatura, artigos, por exemplo, agora falando do meu lugar enquanto pessoa trans, de falhas na formação acadêmica para lidar com a população trans. Então, por maior que seja o teu diploma, e na hora, quando tu te deparar com aquela pessoa, nossa, eu nunca tive uma disciplina na faculdade sobre isso, eu nem sei o que é. E aí, cadê tua competência? Cadê teu diploma? Então, por isso que a gente está trabalhando nesse projeto, porque a gente acredita, e não só a gente acredita, como tem embasamento científico, mostrando que equipes que têm uma maior diversidade se mostram mais eficazes. A gente está criando uma metodologia para tentar fazer isso de uma maneira mais rápida, mas tem trabalhos que já mostram isso.
porque essas pessoas vêm de histórias distintas da vida, então elas passaram por diferentes situações ao longo da vida e quando elas se deparam com um problema, elas têm estratégias diferentes de lidar, né? Então eu queria jogar essa provocação para a banca para que vocês falassem um pouco sobre essa questão das competências. Excelente. De competências, né? Nomear essas competências são importantes, né? E as competências socioemocionais são essenciais quando a gente está trazendo essa discussão, né? E aí sempre vem uma pergunta assim, e agora, como eu falo? O que eu faço? E aí sim, aquela competência técnica a gente embrulha, né? E naquele momento não é ela que vai funcionar ali, né? Então, esse é um ponto importante e é por isso que eu falo que é um passo anterior quando a gente está falando que contrata por competência. E aí, até a Andréia tinha perguntado, e aí, como a gente faz no mundo corporativo? Eu vou voltar nessa resposta, né? Espero que eu tenha, para a gente conseguir trazer essa análise dessas competências, né? De como a gente faz nesse ambiente, né? O que eu faço quando eu tenho esse discurso, ou contrata por competência, ou esse discurso de eu trato todo mundo igual e tudo mais. Eu sou muito a favor da vaga afirmativa, eu acho que a vaga afirmativa é o ponto de acesso, ponto. As empresas trabalham vagas afirmativas de formas diferentes, e aí cada uma escolhe ali qual é o seu caminho, mas a vaga afirmativa, ela é realmente o que às vezes nos dá espaço, vou falar no meu lugar como uma mulher, cis, que em algum momento eu não vou me inscrever para uma vaga, e aí tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra que 80%, eu não me lembro exatamente esse dado, das mulheres não se inscreve para uma vaga se não tiver quase 100% do perfil ali, né, cumprido. E homens se inscrevem, né? Mas um ponto em relação a isso, a vaga afirmativa, ela te mostra a porta. Ela abre esse espaço, né? Eu estava contando aqui para as meninas de um projeto que a gente fez específico, da área de educação profissional, de cursos profissionalizantes, na área de alimentos para pessoas trans. A gente iniciou, aí um ponto que essa parte eu não contei, né? A gente iniciou esse projeto assim, vamos abrir uma vaga, vamos abrir um curso no Senai e vai ser lindo. E a gente sonhou que ia ser lindo e abriu. Ninguém apareceu. A gente abre a vaga. A gente precisou chamar a Casa Neon, que trabalha especificamente com o acolhimento de pessoas trans em extrema vulnerabilidade, para que a Casa Neon pudesse nos ajudar e dizer assim, a gente busca, a gente vai dizer para as pessoas que aqui é espaço para elas. Então, um ponto da vaga afirmativa é você conseguir mostrar para as pessoas que aqui há espaço para elas, né? Isso é o primeiro ponto, desculpa, do ambiente seguro. Seguro, né? exatamente. Que, assim, não adianta você dizer, olha, eu tenho aqui um ambiente, mas quantos ambientes essas pessoas já não foram e não teve a segurança? Então, esse é o primeiro medo, é o primeiro receio que dá. Então, tem a garantia de ter um ambiente seguro. Exatamente. E aí, já puxando para o ambiente seguro, eu vivi uma experiência de uma vaga afirmativa para mulheres. Era uma vaga afirmativa para consultora de diversidade, equidade e inclusão numa outra empresa, né? E aí, falando de competências, Fernando, né? Eu fui com todas as minhas competências. A vaga era uma vaga para mulheres, com olhar em diversidade, equidade e inclusão, que eu já trabalhava há mais de 10 anos. Eu fui confiante, de peito aberto, né? Falei, vai ser ótimo, acho que eu vou me dar super bem e tudo mais, né? Eu tenho todas as competências técnicas para essa vaga. Quando a minha entrevista começou, parece piada, porque era uma vaga de diversidade, né? Mas das 10 perguntas que me foram feitas, 8 eram sobre a minha vida pessoal. Se eu era casada ou não, se eu tinha filhos ou não, se eu podia viajar, e assim iam as perguntas. Quase. Se tem filhos, tem rede de apoio. Tem rede de apoio, se você pode ou não viajar. Você é casado? Só falta perguntar assim, seu marido deixa? Algo bem clássico, um pouco disso. E eu fui respondendo essas perguntas pessoais. Na hora que você está numa entrevista de emprego, você está um pouco vulnerável, né? Você quer a vaga, né? Mas eu já estava em um outro momento da vida, né? E aí, numa pergunta, a pessoa perguntou se eu tinha filhos. E aí eu disse que não. E a pessoa me perguntou assim, mas você quer ter filhos? Eu falei, quero. Tá. E foi eliminada nesse momento. E aí, não, mas ainda não foi nesse momento, ainda teve outra etapa. E aí a pessoa me fez uma pergunta técnica sobre a minha jornada de trabalho e eu comecei a responder. E eu via que a pessoa só olhava o meu currículo.
E olhava e não prestava atenção no que eu estava contando ali, no que eu estava trazendo de experiência. No meio da minha fala, claro que a pessoa não estava prestando atenção, a pessoa olhou para mim e falou assim, você... E eu falando de carreira. Você falou que você quer ter filhos, né? Eu falei, sim. Você não sabe quando? Eu falei, gente, eu não acredito, na minha cabeça. Era um loop, eu não acredito que eu vou voltar nessa pergunta. Aí eu falei, não, eu não sei quando. Não, é porque eu estou olhando aqui na época, eu tinha 35 anos. Gente, eu estou olhando aqui no seu currículo, você já tem 35 anos. E o relógio biológico bate, né? Eu ouvi exatamente essa frase na entrevista de emprego, na minha vaga afirmativa. E também a gente tem que discutir sobre isso, sabe? Quem vai para essa entrevista, mas tudo bem. E aí, nessa hora, eu fechei minha cara e eu falei assim, que a pessoa me perguntou, mas você já está com 35 anos, tipo, você não vai decidir isso agora? Não é agora, né? Eu falei, então, essa é uma decisão minha, que cabe a mim, pessoal. E não faz parte do escopo dessa vaga. A pessoa fechou a cara. A minha entrevista acabou logo naquela pergunta, né? No outro dia eu recebi um e-mail, obrigada pela sua participação, mas o seu perfil não corresponde à vaga. Gente, é uma experiência simples do meu dia a dia. Vocês imaginam uma pessoa com deficiência, que tem inúmeras interseccionalidades também, que a gente não sabe, vivenciando esses papéis, né? E aí eu pergunto, que competências foram importantes nesse momento dessa entrevista que eu fiz? Que competências a gente lança a mão, sim, quando tem uma pessoa trans e a pessoa não sabe o que fazer. Gente, olha, ou então quando é uma pessoa também, acontece muito comigo, né? Quando é uma pessoa com deficiência, todo mundo corre atrás de mim, né? Suzana, vai lá, para você, parece que eu vou resolver. Falei, gente, mas por que você não pergunta para a pessoa como ela gostaria de ser tratada? Por que você não diz que você não sabe? Porque a gente tem uma questão que aí faz parte de uma competência socioemocional, que é dizer, eu não sei. Eu não sei. Como você prefere ser tratada? Como eu te ajudo? Uma pergunta simples. Eu não ajudei aquela pessoa. Esses dias uma pessoa me chamou. A gente tem alguns colaboradores com deficiência, mas um especificamente que é surdo, faz uma boa leitura labial, mas usa muito a língua de sinais, né? E uma pessoa me chamou. Eu queria te chamar para você interpretar ali para mim, porque eu não sei se ele entendeu o que eu falei. Falei, mas você perguntou a ele se ele entendeu o que você falou? Perguntei, ele fez o quê? Sim, eu falei, então ele entendeu. Se ele não tivesse entendido, ele ia te dizer que não entendeu. Mas eu tô na dúvida, como se fosse um validar, né? Eu falei, não, vai lá e pergunta. Se você tá em dúvida, então você escreve. Você entendeu o que eu falei? Já que essa... Porque as pessoas precisam adquirir essas competências também socioemocionais de se comunicar, de como acompanhar, de como tratar. Na verdade, eu ia aproveitar a sua fala para falar o lado oposto da cadeira. Você estava no lado da entrevistada e eu, por muito tempo, fiquei no lado da entrevistadora. Eu comecei minha carreira de RH, eu tenho 16 anos já, e aí eu comecei ainda sem saber o que eu queria dentro do RH, que o RH é um mundo, né? Então, a primeira oportunidade que tive foi uma parte mais genérica, porém com muito foco em recrutamento e seleção. E aí eu trabalhei em algumas empresas, e uma empresa, obviamente, sem citar nomes em específico, ela captava para grandes clientes. Grandes clientes eu fazia captação, um perfil de um consultor mesmo, de cobrança, PJ, um perfil bem específico. E aí eu tinha a primeira etapa ali da seleção, e a segunda etapa ia para o gestor da vaga, sendo que esse gestor era da empresa que contratava, né? Era uma empresa terceira. E, gente, ali nessa experiência eu desisti do recrutamento e seleção. Porque eu captava pessoas que eu entendia que tinha perfil da vaga, que tinha match, que tinha competências, que eu entendia através do currículo, da entrevista, que aquela pessoa estava capacitada para exercer aquela atividade e levava estas pessoas ao gestor que iria definir e escolher. O dia que eu realmente optei por sair dessa empresa foi o dia que eu levei, não vou esquecer até hoje, 3 candidatos para essa vaga, era uma vaga. 3 candidatos passaram para a etapa final. 2 homens e uma mulher. Um dos homens, ele era um homem negro. A única diferença naquele time ali. Mas, na minha opinião, ele era o mais capacitado. Mas, enfim, todos 3 ali tinham um perfil bom.
mas eu estava votando bastante nele. E aí, na ocasião, eles sempre fizeram a entrevista e tudo mais. Quando eu fui conversar com o gestor, a fala do gestor, antes de me passar o que ele achou de cada perfil, foi: eu já vou tirar o neguinho. Exatamente essa fala. E isso me deu um... Eu não sei nem explicar o que me deu. Eu era, tipo, muito nova, iniciando. Aí eu parei, eu falei, tem alguma coisa de errado que não tá certo aqui, né? E aí ele continuou com a justificativa dele. Eu fui com a minha justificativa contra a escolha dele. E aí eu tive que fazer todo o relatório e identificar o porquê que eu não defendi a escolha dele. E continuei com a minha defesa. Enfim, né? Foi um ponto que me fez ali ter esse impacto. Isso tem bastante tempo, mas aí é o outro lado, que assim, quão preparada essa pessoa tá para uma entrevista? Você tocou num ponto ótimo, pela razão do seguinte, que é o problema dos funcionários e dos tomadores de decisão final. Por quê? A interpretação, você fez provavelmente uma boa análise técnica e viu, não, para essa posição, para esse perfil, esse aqui é o mais qualificado. Mas deixou para a fase seguinte. E na fase seguinte, caiu tudo por terra. Caiu por quê? Porque a diversidade caiu. O seu trabalho de diversidade caiu. Então, o que está? Falta o quê? A questão, no final da história, é a inclusão. A inclusão faz parte da cultura da empresa. Então, a empresa, quando coloca um perfil e passa para terceiros, ela devia ter colocado isso. Olha, eu não querendo coisa, ela não foi clara na posição que ela fez. Então, fica pessoas abertas tomando decisões em função da sua interpretação própria do que é o mundo e não aquilo que realmente quer. E aí está no problema da formação das pessoas que tomam decisão. E na grande maioria são as pessoas que estão na diretoria ou as classes C, não se o executivo principal, o financeiro, coisa e tal. E isso eu faço uma crítica muito grande, porque não é só... E como eu faço parte do Conselho de ESG da Firjan e tenho uma larga experiência com essa história, não é só a parte da responsabilidade social, que é o S do ESG. No meio ambiente é a mesma coisa, porque a interpretação que as pessoas dirigentes tomam é o seguinte, é uma visão obtusa do lucro, e não como se pode obter o lucro. É muito imediatista. É muito, na verdade, eu vou usar uma palavra muito forte, mas é neoliberal, no sentido seguinte, que é aquela pessoa que só vê o resultado econômico no curtíssimo prazo, não vê pessoas, não vê tendências de longo prazo da sociedade. É muito difícil. Por isso que eu digo que uma equipe diversa, eficaz e diversa, é realmente uma mais importante no sistema organizacional. Isso requer um ponto que aí eu vou lá para trás, para um pensador americano do direito chamado John Rawls, que ele teve, pensador do direito liberal, mas ele teve uma preocupação muito grande de como pensar o direito quando começou a questão da interseccionalidade dos Estados Unidos, que foi lá, por exemplo, a interseccionalidade dos Estados Unidos começou com uma jurista negra chamada Cramshaw, né, Kimberly Cramshaw, e ela chegou e mostrou que uma mulher negra é tratada na justiça de uma maneira diferente, porque a justiça só consegue entender ela ou como uma pessoa negra ou como uma mulher, não como a interseção dessas duas coisas, ou seja, não consegue entender a individualidade. E você, quando monta equipe, você está pensando na individualidade. Você está colocando pessoa, indivíduo a indivíduo na coisa. Então, um mau gestor como esse deve ser pensado se ele deve se continuar. Agora, não adianta porque você está lá pequenininha, escreveu, o que você escreveu não deu, porque o outro lá, não, eu não quero. Então, temos um problema aí.
Oi, me chamo Maria Fernanda, eu trabalho aqui na CRJ mesmo, estou na produção junto com a Andréia. Eu queria comentar com vocês o que aconteceu comigo tem exatos 25 anos. Eu trabalhava numa grande construtora e eu trabalhava com logística e comércio exterior. Adorava muito. Hoje não tem nada a ver com o que eu faço. Mas veio um diretor de Angola para fazer entrevistas porque precisavam de 2 pessoas do Brasil para lá. E ele ficou rodando diversas pessoas porque eles queriam fazer uma admissão dentro da empresa e não trazer pessoas de fora naquele momento, para dar oportunidade. E aí ele rodou, conversou com várias pessoas e um dia, num almoço, tinham várias pessoas na mesa e ele comentou: caramba, não consegui ninguém ainda para trabalhar em Angola e tal, conversei com um monte de gente. Eu falei assim, mas você não conversou comigo? Ele, como assim, você? Aí eu falei assim, mas por que não? Ele falou assim, porque você é mulher. Aí eu falei assim, mas o que tem a ver? Ah, mas você não vai aguentar um mês em Angola e que não sei o que, vai ficar cheio de nhanhanhã. Aí eu falei assim, me entrevista. E aí, no mesmo dia à tarde, me entrevistou. No final das contas, fiquei 1 ano e meio em Angola. Foi excelente. E eu voltei porque eu recebi uma promoção para trabalhar no Brasil. Mas queria comentar também que quando eu estava em Angola, o fato de chamar atenção por ser mulher, naquele momento eu tinha que provar que eu era muito melhor do que muita gente que estava lá para eu ter credibilidade. Em reunião, eu tinha que ir para o Ministério lá de Relações Internacionais para desembaraçar a mercadoria, uma série de coisas, e não me davam atenção pelo fato de ser mulher, principalmente brasileira. Enfim, isso aconteceu comigo, tem 25 anos que aconteceu e acho que hoje está um pouco mais suave, mas 25 anos atrás não queriam nem conversar comigo pelo fato de eu ser mulher. Boa tarde, deixa eu me apresentar, eu sou Alexson Fernandes, vou estar participando do próximo painel, mas eu sou consultor em diversidade. E a sua história me remeteu diretamente à minha pesquisa de mestrado, que foi sobre as barreiras de entrada e ascensão de profissionais negros no mercado corporativo. O que você falou tem muito a ver com o viés de afinidade, né? Que fatalmente os gestores eles procuram ter pessoas que pareçam com eles. E para que isso mude, é necessário uma palavra que eu não ouvi aqui ainda, né? Desculpe, porque eu cheguei depois, tive que sair novamente, tá? Que é intencionalidade das organizações e da liderança, principalmente. Nada será feito organicamente. É necessário que haja indução, e essa indução é através de intencionalidade. Porque se não houver intencionalidade, ele vai tirar o neguinho, vai tirar a neguinha, vai tirar a mulher que é neguinha, vai tirar todo mundo. Entendeu? Vai tirar todo mundo que não se pareça com ele. A grande questão porque existe, não é só uma questão de gostos diferentes, como você falou, eu estava aqui. É muito mais que isso. É uma questão de origens diferentes, visões de mundos diferentes. E que isso vai ser, a resposta disso vai ser no modelo de tomada de decisão. E muitas vezes quem está na cadeira não consegue se adaptar a outros modelos sem a intencionalidade. Então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que é necessário, antes de qualquer processo seletivo, a empresa estar ciente de que tem que haver uma intencionalidade. É isso. Obrigado. Eu junto as duas situações para falar do nosso corpo de liderança, que essa é uma provocação que a gente sempre faz, né? Como é que está o nosso corpo de liderança? Aí quando a gente faz um movimento, algum evento só com lideranças, aí a gente vê maioria homens, brancos, né? E aí a gente já começa a entender. E aí a gente teve uma provocação recentemente lá na Light, que foi nosso corpo de conselheiros. E aí a gente tem agora uma conselheira. Isso é muito importante, gente. Eu estou falando de 120 anos de história, onde agora nós temos uma conselheira no corpo representando. Fora a diretoria, que é a diretoria, a gente já tem um número maior. E liderança de pessoas pretas? Quantos temos? Eu faço sempre a provocação do teste do pescoço. Quando você chegar no seu setor, quando você sentar na sua cadeira, faça o teste do pescoço.
olha em volta. Veja como é que está aquilo dali. E aí você me diz se está certo, como é que está, se a gente está indo no caminho adequado, que eu acho que é o mais importante. Boa tarde, meu nome é Roberta. Eu trabalho com produção de eventos, estou aqui hoje, né, na produção do evento e assistindo essa palestra. E eu sou mãe de uma menina negra. E hoje eu cada vez mais tento estudar e entender realmente a minha posição como uma mulher branca, mãe de uma menina preta, né, e tentando uma educação antirracista sempre. E tenho cada vez mais me posicionado quando acontece uma coisa como aconteceu com você. Né? Eu acho que eu não sei nem o que eu faria hoje em dia. Talvez há alguns anos atrás eu me calaria, né, mas eu não sei nem como é que eu reagiria. Eu acho que enfim. Mas eu queria saber, porque aí você fez um relatório, né? Isso foi levado a alguma outra instância? Isso, né, assim, esse cara, ele foi, de alguma maneira, reprimido ou demitido ou respondeu por isso de alguma forma? Porque, assim, ele teve um ato extremamente racista, né? E, assim, como que, né, isso simplesmente só se calou e... Você pediu demissão, né? Você que pediu para sair. Isso foi há 10 anos atrás, para você entender um pouquinho, e acho que isso que mudou bastante a minha trajetória, principalmente no mundo do RH, e o meu olhar para pessoas. Eu acho que isso foi um dos fatores decisivos. Infelizmente, a gente não teve nenhuma tomada de decisão da forma como gostaríamos, porque, primeiro, ele era o nosso cliente, e segundo, a gente está falando de um cliente de um grande banco. Então, a gente, né, hoje em dia mudou bastante o cenário, né, bancário, mas antigamente era bem diferente. Então, o meu relatório serviu apenas para mostrar o meu descontentamento e nada mais, mas foi aí que eu vi que, infelizmente, eu não conseguiria mudar nada naquele momento, naquele lugar, e eu optei por me retirar porque não era um ambiente seguro, eu não me sentia confortável, sabe? Então, assim, foi realmente uma questão que mudou um pouco a minha trajetória e meu caminho. Me fez ver que, infelizmente, e acho que isso é importante, aí, não sei se a Suzana, a Nina compartilham dessa opinião, que falar sobre diversidade, equidade e inclusão, acho que o primeiro passo para a gente não desistir da nossa trajetória é entender que a gente não vai mudar o mundo. A gente está caminhando, está fazendo o que está ali ao nosso alcance, mas se a gente for sonhar com um mundo totalmente, né, mudado de uma hora para outra, a gente nem tenta. Então, acho que é aquela recuperada, aquele respiro, e a gente seguindo o que a gente entende que é o certo, que eu acho que é o mais importante. E onde não me cabe, eu não fico. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final dessa conversa, que pelo que eu estou vendo poderia se esticar por mais umas 4 horas mole, né? Então a gente tem uma última pergunta a pedidos e aí a gente faz uma rodada de encerramentos, digamos assim, de palavras finais. Obrigada, eu estou encantada em ouvir vocês. Vocês falaram muito da coisa da interseção, né? Quando junta, né, uma questão com outra, uma se sobrepõe à outra. Tem uma outra camada que eu trago, que é a própria questão social. E, lógico, todos nós desenvolvemos as nossas estratégias, as nossas armas para lutar com todas essas questões que vocês trazem, cada um com as suas, né, com a sua realidade de vida. Como é que vocês chamam, ou até mais tecnicamente mesmo, como vocês trabalham, quando, por exemplo, eu vou falar por mim, mulher muito jovem, numa empresa que eu trabalhei de engenharia, mas isso eu não enxergava, porque o que pegava para mim era a questão social. Eu tinha uma questão de lutar, de sair daquela condição que eu iniciei minha vida. Então é como se eu desenvolvesse uma espécie de cegueira e ao fazer isso eu fiquei forte e passei por cima dos preconceitos nessas outras linhas. Como é que vocês chamam isso? Como é que vocês veem as pessoas desenvolvendo, cada um com a sua individualidade, as suas estratégias para lidar com uma coisa, com outra e para sobreviver, né? Porque tem uma coisa que pega mais para uma ou para outra, né? Para uma outra pessoa. É interessante a sua pergunta, gostei muito obrigada.
E eu gostaria de falar a seguinte situação. Eu acho que quando uma pessoa que tem várias identidades, como você também já tinha, mas uma era preponderante, para o meu futuro, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que criar uma carreira, você mitigou as opressões, já que você falou como intensidade, que vem de outras situações. Provavelmente numa empresa de engenharia existiam muito mais homens do que mulheres. Então, esse ambiente entre mulheres terem que conviver em ambientes onde o padrão, a normatividade é masculina, é de um esforço enorme. Porque, para mim, tem uma imagem que marca muito em relação a isto, que é a seguinte situação. A gente vê nos filmes americanos que passam em Nova York, aquela visão das mulheres chegando de tênis, todas bonitas, com tailleur e coisa e tal, mas de tênis. Chegam correndo no escritório, no lobby do escritório, sentam no banco, colocam o escarpim, tiram o tênis, colocam o escarpim para subir. Porque elas são obrigadas, é praticamente um uniforme. Homem não tem isso, vai ver sem gravata, quer dizer, são exigências diferentes que fazem com que pessoas que deveriam ser tratadas como comuns não são tratadas como comuns, são exigidas de maneiras diferentes. Agora a gente tem que entender por quê. Isso, na minha opinião, que você sofreu é o seguinte: tendo em vista que você tinha que enfrentar uma questão pelo lado da sua classe, da sua possibilidade de futuro, você teve que mitigar uma situação onde a opressão por ser mulher era muito grande. Você não poderia, você tinha que se conformar àquilo. Isso é praticamente uma clara situação de milênios, que é o patriarcado, que quer se manter, ele quer se manter no poder. E ele não faz, e já tem, não faz nada que não seja para manter esse poder. E não é, claro, por baixo dos panos. Muito bom. Acho que só para fechar, não tem nome. Como que a gente chama isso? Não tem nome. São as sutilezas do que cada pessoa vai vivenciar, olhando para as interseccionalidades, para as nossas necessidades e especificidades. Então, assim, não tem nome. E aí, falando do meu lugar de mulher para você, assim, muitas das vezes, olhando para os dispositivos de gênero que imperam, né? Ela acabou de falar de patriarcado, mas a gente mulher, aí estou falando de dentro desse espaço, né? Vai avançar em alguns pontos ou não, vai suprimir, nem a tolerar, vai suprimir algumas questões ou não. Mas um ponto que ajuda muito, aí não só sendo mulher e não só discutindo sobre essa questão, mas o letramento, consciência. E aí eu acho que é um grande avanço que a gente tem hoje no universo corporativo. E, gente, se a gente olhar para 10 anos atrás, a gente não tinha letramentos. A gente não tinha as pessoas pensando sobre quem elas são e como elas devem se posicionar, né? As mulheres dizendo, opa, eu vou dizer não aqui. Não, isso eu não vou tolerar, né? Eu vou dizer não nessa entrevista de trabalho, não, eu não vou responder essa pergunta, sabe? Então eu acho que é um pouco disso. Você era mais nova, também já vivi coisas, ainda mais na área técnica, né? Então tem muito disso, assim, que hoje eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, por que eu não me posicionei? Mas não me culpo, e não se culpe também, porque fazia parte daquela trajetória e construiu o que a gente é hoje, e não tem nome. Cada um vai viver essas sutilezas de forma diferente. Isabela, posso te pedir para encerrar o nosso painel? A gente pode continuar essa conversa, quem tiver interessado, do outro lado, que temos espaço para isso, tem banquinhos, tem tudo, mas se puder encerrar, que a gente aí vai trazer um outro lado dessa questão. Primeiro, novamente, gostaria de agradecer, né, a todos, todas também que estão aqui presentes. É muito importante para a gente ter a oportunidade de falar. E, gente, assim, eu falo de uma forma muito confortável, no sentido de eu vejo avanços. Não são os avanços que gostaríamos, não está na velocidade que gostaríamos, não. Mas eu vejo avanços. Quando eu consigo colocar um corpo de gestão, quando eu consigo colocar um corpo de conselheiros de uma empresa centenária e falar sobre diversidade, isso para mim já é um grande avanço. Então é importante a gente não desanimar. Quando o tema é diversidade, equidade e inclusão, eu acho que o importante é confie nos seus ideais, entenda o que para você é importante na sua batalha, que você vai ter que passar para sua filha coisas que você não vivenciou.
o que a Suzana bem falou aqui, né? Você vai ter que falar de, não sobre. Vai ter coisas que ela vai passar e você também não vai conseguir entender. E vai fazer parte da trajetória de vocês. Vocês vão acabar aprendendo juntas. Mas eu acho que o mais importante é esse, né? A gente não desistir. Até porque não é um tema que a gente possa deixar para lá. É sobre humanidade acima de qualquer coisa. Obrigada, a gente já deixa a palavra da próximo painel, que é a intencionalidade, já junto com estratégia. Exatamente. Então eu queria agradecer vocês, gente, que sessão maravilhosa. Agradecer a todos que estiveram aqui. Espero que vocês continuem aqui um pouquinho com a gente para o próximo painel. Convido vocês a ficarem se quiserem. Temos um evento continuando no 13º andar. É um perfil um pouquinho diferente, talvez, do que a gente tem aqui, mas não menos interessante por isso. Então, convido vocês a ficarem e a passarem o resto do dia conosco. Obrigada. Fernando, muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigado, ela ficou. Obrigado. Tirando daqui.